Bom, vamos lá, vamos começar logo isso aqui. Eu tô enrolando muito pra começar este vídeo. E pra começar, eu gostaria de falar que, primeiramente, antes de eu realmente criticar o combate com os vampiros em Hexatome, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa, que eu gosto muito de Ordem Paranormal, gosto muito do Selbit, não sou a maior. Não sou uma fã ferrenha do Selbit, tá todo dia lá vendo as lives ou acompanhando todos os clipes, novidades que ele faz. Não sou, até que tem várias notícias de Ordem que eu só fico sabendo muito tempo depois de ter acontecido algum post ou coisa do tipo. Ou algum comentário dele no live, algo do tipo. Então eu não sou uma pessoa que fica ativamente acompanhando o Selbit em si. Ordem eu acompanho, mas eu acabo focando em outras coisas da vida, então eu acabo não conseguindo focar 100% em Ordem. Mas eu sou uma grande fã de ambos. O Selbit e Ordem Paranormal pra mim são uma grande inspiração do caralho. Inclusive eu quero fazer um vídeo ainda sobre quase fiz aniversário de Ordem, isso aqui é atrasado, porque eu não sabia que o aniversário de Ordem era dia 28 de fevereiro, acho que é 29, não lembro agora, não sabia que era no final de fevereiro. Então, pra mim, quando eu fiquei sabendo que era aniversário de Ordem, todo mundo falando sobre várias coisas, é um grande choque. Eu não fiquei. Caraca, já passaram tanto tempo. Já passou tanto tempo, Ordem Paranormal. Caralho. Bom, voltando. Eu sou uma grande fã desse projeto. Eu não tô lá desde iniciação em si, mas eu tô lá desde o episódio 3 de Segredo na Floresta. Eu me interessava por RPG, eu falava, eu não sei como funciona um RPG de jeito. Mas eu já vi o pessoal jogando em filme, série, essas coisas. Então eu pesquisar algum streamer que eu conheço que esteja fazendo RPG. Ah, o Selbit, eu gosto do Selbit, o Selbit está fazendo RPG. Ah, mas ele tá na segunda temporada. Então vou ver a primeira temporada primeiro, ver o começo da segunda temporada, aí eu chego aqui. E foi exatamente o que eu fiz, com Ordem Paranormal. E estamos aqui desde então, né? Eu já acompanhei todas as temporadas do lançamento, não acompanhei exatamente semanalmente, porque eu não, sei lá, não gosto da ansiedade de ficar esperando sair o episódio. Então, geralmente eu espero sair um pouquinho, aí eu vejo tudo uma tacada só, espero sair mais um pouco, vejo tudo uma tacada só depois. Então, assim que eu vejo Ordem, comprei o livro de regras na pré-venda com um amigo meu, só que a gente comprou só o PDF. A gente não chegou a comprar o livro físico por falta de condição. Eu comprei o livro até hoje, quero comprar o livro de regras mesmo com todos os problemas deles. Eu sei que é praticamente uma cópia de Tormenta, mas eu ainda amo aquele sistema. Eu bem sincero, aquele sistema foi o que abriu as portas pro RPG pra mim em si, e aquilo mudou completamente a minha vida. E começou como uma pessoa que cria, uma criadora. Eu sou criador de conteúdo na internet, já tentei várias vezes, nunca consegui levar pra frente por falhas minhas, mas eu sempre fiquei criando todo esse tempo. E a Ordem sempre foi um grande impulsionador de criação minha. Então, sim, o sistema de Ordem Paranormal, mesmo com todos os seus problemas, sendo um sistema bem básico, bem inferior ao que esperávamos, é um sistema que mudou minha vida. Então eu tenho um grande carinho e amor por esse projeto. Mas justamente por eu ter esse carinho e amor e ter o discernimento, eu sei que ele não é perfeito, sei que tem seus defeitos e eu não coloco necessariamente a culpa no. Não sei se tem um culpado em si. Porque, por exemplo, o Celtic ele se desgastou para um caralho para fazer Enigma do Medo, todo o projeto Ordem Paranormal existir e Hexatombe. Caralho, o cara tá virado 3 dias só pra fazer o episódio ser lançado no sábado pra gente. Então, tipo, não tem um culpado em si. Eu falo assim, nossa, não, o Selbit, ele é um péssimo narrador, um péssimo mestre, um péssimo não sei o que, é tudo culpado. Não, gente, por mais que tenha esse meme idiota que tudo é culpa do Selbit, estou regindo a culpa do Selbit. Por mais que tenha esse meme e tudo mais, eu sei que tem esse meme, eu odeio esse meme de todas as minhas forças, porque sei lá, eu só acho idiota. Por mais que não tenha um culpado, não tenha alguém pra culpar, Ordem Paranormal ainda é passível de crítica. Então, por mais que eu ache Hexatombe uma das melhores temporadas de Ordem Paranormal, por vários motivos que eu não vou entrar aqui agora, eu tô só falando do combate dos vampiros e como eu acho que os vampiros foram mal utilizados em Hexatombe e Ordem Paranormal no geral. E o motivo de eu achar isso é porque eu acho os núcleos dos vampiros tão interessante. Por exemplo, eles são vampiros. Pessoal, vocês têm noção de como o conceito de vampiros em si é algo muito abrangente que pode ser usado de maneiras maravilhosas? Um ótimo exemplo que eu vou citar aqui agora é o próprio RPG, eu chamo de Vampire, mas já é Vampiro a Máscara. Mas eu tô acostumado de falar Vampire the Masquerade.
Não fala em inglês assim, porque eu até que eu prefiro o título em inglês do que em português, mas no meu caso, tipo, como as coisas funcionam em Masquerade, é tão legal a maneira que os vampiros funcionam lá. O conceito de vampiros em si é um conceito tão enraizado na gente, poderia funcionar de tantas maneiras diferentes. Poderia ter uma coisa tipo do pessoal lá do Hexatom se tornar vampiro. Eu sei que o Celt falou que eles poderiam sim se unir aos vampiros e serem os capachos dos vampiros, mas eu acho que ter sido mais interessante, por exemplo, uma temática de eles podem se tornar vampiros, eles se corromperem ao ponto de se tornar realmente vampiros e não exatamente inferiores ao Raziel, ao Alvira, Zéfiro e Velizar e Sabara, mas algo quase que lado a lado com eles. Eu achei isso tão interessante. Uma personagem que poderia ter investido bastante nisso, que faria bastante sentido com ela, é a Maria. A Maria tinha esse tipo poder em si, então ela boto as duas mãos no rosto do labirinto e eu falo: não se preocupa, labirinto. A gente vai ser melhor. Kian vai nos fazer melhor. Não se preocupa. E eu entro. Eu seguro sua mão. Pera. Bom, ela tinha uma moral completamente lixo. A personagem dava muita raiva assistindo ela, com toda certeza dava. E ela era muito desgraçada. Nossa, personagem babaca. Personagem babaca que não se preocupava mais com os objetivos do que com o grupo. Tudo bem que todo mundo ali tava se preocupando muito mais com os próprios objetivos do que com o grupo. A Lena literalmente tava entre ter uma filha nova e o grupo. Ela tava sempre entre ter uma filha. E todo mundo tá assim, todo mundo tá nessa vibe. Todo mundo era um pouquinho filha da puta nessa temporada em si. O que eu achei muito legal. Elas teve que dar uma raivazinha em alguns momentos. Mas todo mundo ali é meio desgraçado. A Lena, inclusive, é uma namorada um pouco tóxica, dá pra perceber isso. Durante o Hexatomb. A gente percebe que a Lena também não é flor que se cheire, por mais que ela seja provavelmente a personagem mais moralmente correta daquele grupo ali. E mesmo assim ela é meio tóxicazinha. Mas voltando, falando sobre o combate dos vampiros em si, já falei que a temática deles eu acho que poderia ser muito melhor usada, muito mais usada, ao invés de ser algo curto, talvez algo até que transcendesse temporadas, não só algo de Hexatomb, talvez a gente tendo uma premissa deles antes, ou alguns da equipe sobrevivendo para futuramente nós vemos eles em ordem. Mas tinha chance deles sobreviverem e estarem no Hexatomb no final, como um dos finais. Tudo bem, eu sei que tinha essa chance muito rara de existir, porque o grupo principal, os mascarados, sempre se mostraram muito antagônicos com os vampiros. Então, dificilmente os vampiros sobreviveriam à Ordem Paranormal, mesmo que eles levassem a Hecatombe. Mesmo que eles levassem alguns dos mascarados com eles, era muito difícil mesmo que os vampiros todos estivessem vivos no final da Hecatombe. No máximo do máximo, talvez o Velizar, se o céu prometesse que ele conseguiu sobreviver àquela queda. Só isso, provavelmente porque ele saiu da visão do grupo. Logo, como o grupo não viu ele necessariamente morrendo, foi só ele supostamente morrendo com o tiro da Lena. Se ele tivesse uma fase 2, por exemplo, a gente não teria visto ele sobrevivendo. Como o Velizar é um vampiro mais sorrateiro e estratégico, teria sido bem interessante, na verdade, ver ele sobrevivendo àquela luta no banho de sangue e aparecendo como um dos finalistas no Hexatomb, tendo se curado, sendo mais forte, talvez até comendo a carcaça dos outros vampiros. Eu sei que tinha toda essa ideia do Raziel comer os vampiros, absorver eles, e a partir disso ele se tornar mais forte, virar um boss final de Hexatomb, e Hexatomb virar quase que uma macabra, virar algo mais de terror, sobrevivência. Mas cabia bastante pro Velizar também, considerando que ele caiu naquele abismo, ele sabia voar, ou pelo menos pular muito alto, ele sabia. Então dá pro céu de ter dado um miguezinho ali, tendo enfeitado um pouquinho pra gente ver mais de vampiros depois. E eu considero também a Alvira uma personagem que parece ter sido muito desperdiçada de uma maneira que ela teve aquela eu tenho que falar, esses termos dos adolescentes surgem de tantos pregnados na cabeça, eu odeio falar cringe, eu odeio falar, eu odeio falar isso. A Alvira, eu me recuso a falar a forma. A Alvira mostrou muita imponência naquela cena do circo, onde ela estava ali atrás de boa, quase como se todo mundo fosse os capangas dela, e de certa forma quase que foi mostrado como se na verdade, por mais que aparentemente o Raziel fosse o líder, a Alvira era a primeira vampira, então ela tinha, querendo ou não, uma imponência
além de todos os outros. A gente vê isso também, por exemplo, na forma como o Raziel trata a Alvira durante o combate. Ele trata ela como uma princesa, pega ela no ar quando ela é jogada pelo Jasper, coloca todo que tá ali no chão. Então a gente vê todo esse cuidado que o Raziel tem pela Alvira. Muita gente começou a chipar o Raziel a Alvira por conta dessas maneiras que ele tratava ela. Eu sou shipper, eu gosto de chips, mas eu acho que é muito mais a relação de mestre com aprendiz do que realmente o chip. E como a Alvira foi a primeira vampira, foi a pessoa que transformou o Raziel em quem ele é hoje, então ele deu um carinho e um respeito pra ela. Talvez algo quase maternal, não sei. Primeiro do céu, e de souber mais coisas sobre vampiros, pra gente saber exatamente qual era a relação deles. E aí, então, volta no ponto que eu tô falando, eu acho que eles foram muito mal usados, porque eles tiveram pouco conteúdo deles. E o próprio combate deles foi só um combate de os players contra inimigos que dão muito dano. Então, tipo, tinha uma mecânica além, algo realmente interessante acontecendo. Até que eu fiquei, quando o combate acabou, eu fiquei, é isso, acabou? Só tem isso? Não vamos ter algo mais deles? Eles fizeram, tem toda essa imponência, eles são a equipe mais poderosa, eles não sei o que, eles são, não pode mexer com eles, então, não pode nem passar na frente da montanha deles, tome cuidado. Então, tipo, teve todo esse cuidado, todo esse medo colocado sobre eles, fazendo a gente ter medo deles, mas assim, só bosses que dão muito dano. E tudo bem, pode ter bosses que só dão muito dano. Por exemplo, o Kian, no final de Calamidade 2, quando ele perde os rituais, ele é só um boss que dá muito dano, mas ele ainda tem uma imponência, ainda tem um sabor ali, tem um tempero interessante. Já os vampiros não tinham nada de interessante. O mais perto que tinha algo realmente interessante era o Velizar, porque o Velizar ele tinha todas aquelas tramóias, ele tinha um olhar da curiosidade mórbida que ele usou no Tuco Dalmo e usou na Lena. E a gente viu. Foi uma coisa muito ruim, na minha opinião, a Lena ter resistido ao olhar da curiosidade mórbida, porque a gente não viu o resto das habilidades do Velizar por conta disso. Então, tipo, é tão fraquinho assim o Velizar, ele conseguiu. A Lena só conseguiu passar por cima do olhar da curiosidade mórbida. Mas eu sei que tem uma consequência fodida ela ter falhado. Eu vivo revelando, eu sei que, tipo, essa é uma coisa da quase virar um pet da Velizar, mas é tão interessante a gente ver essas consequências, a gente ver algo acontecendo além de combate de porradinha, combate de dano. Ah, mas veja bem, você tem que entender que foi o que o Jasper deu muito dano no Raziel logo na primeira rodada. Aí ele perdeu a habilidade de conhecimento e entrou no forma Raziel. Eu sei, eu vi o RPG, eu já reassisti a luta várias vezes, eu já reassisti o Revelado, eu sei. Por mais que, talvez você não corte a minha opinião, mas eu sou uma pessoa que tem a noção de... Eu vi bastante Hexatome, eu já revi bastante Hexatome. Eu não revi algumas partes, eu revi mais partes e episódios específicos. Então eu tenho mais conhecimento desses episódios. Não sou uma bíblia de Ordem Paranormal, nunca vou ser. Tem muitos fãs, outros canais por aí que manjam muito mais de Ordem Paranormal do que eu. Eu sou só... Eu tô entre fã casual e fã expert. Eu não sou expert nem casual em si. Então, tipo, eu sei, porque o Jasper deu muito dano no Raziel, então nós não vimos as habilidades de conhecimento dele, que teriam sido sim, pelo que o Celtic falou, revelando habilidades mais diferentes, mais diferenciais, algo realmente ter um sabor. Mas eu não vejo necessariamente, talvez durante a forma de sangue dele, o Celtic poderia ter misturado um pouco os dois, já que estamos lidando com um elemento novo, que é a intenção, poderiam ter tido algo mais de conhecimento ali, pra ser algo além de só brutalidade, dano, brutalidade, 2 soldados, Raziel tem 2 soldados, Raziel, não é nem Raziel tem 2 soldados, Raziel não tinha nem tanta aura quanto o Kian pra ter mais de uma rodada, Raziel só tinha 2 ataques, tinha 2 ações padrões, eu sei que eles não usavam ação padrão lá no Hexatome, mas basicamente ele tinha 2 ataques, 2 ações padrão, basicamente era isso que o Raziel tinha, e era esse o grande trunfo do Raziel, ele ter 2 ataques. Ah, mas o Raziel tem muito dano. Eu sei que o Raziel tem muito dano, e é exatamente isso que eu estou criticando, ele só ter muito dano. Também, ele teve aquela habilidade que ele usou no Jasper, acho que era uma coisa, maldição sanguínea, algo do tipo. Aí foi interessante, mas foi só uma habilidade usada uma vez. Ele só usou uma vez no Jasper, pra debuffar o Jasper, obviamente. Ah, mas o Shelby apelou ali, ele debuffou o Serial, porque o Serial tava jogando. Mais ou menos, não foi necessariamente isso. Vamos lá, você é um boss super forte, fodão e inteligente. E aí você vê um cara que deu muito dano numa rodada só. O que você vai fazer? Você vai ficar parado e não usar uma habilidade sua que pode debuffar ele? Não, você vai debuffar o cara pra ele parar de te dar todo esse dano. Obviamente. Então, tipo, o Raziel fez o que o Raziel fazia sentido o Raziel fazer ali. E é isso, não tem choro.
Eu sei que tem gente que critica o Cellbit, gente fala, não, o Cellbit apelou ali, o Cellbit quis nerfar o cereal. Não foi. Tudo bem, ele nerfou o cereal, mas não foi pela intenção, tipo, eu vou nerfar esse player que está jogando muito bem. Não, foi o Raziel pensando, esse cara tá me fudendo, eu vou fuder ele pra ele parar de me fuder. Pronto, simplesmente isso. Ai, voltando, vamos lá. Até perdi o fio da meada aqui. Eu senti falta de um sabor maior nessa luta e nos próprios vampiros. Porque eles ficaram pondo muito medo na gente durante toda a temporada. Quando eles apareciam, todo mundo congelava. Não, os vampiros. Não. Ai, caralho, não sei o que fazer. Nossa. Só que no final eles eram só personagens que dão muito dano. Eles não tinham algo a mais. Talvez a habilidade deles transformarem a pessoa em vampiro, morderem no pescoço, algo do tipo, e contaminar. Eu sei, eles não são tecnicamente vampiros. Eles são seres à parte que quando o termo vampiro surgiu, eles se apropriaram desse termo, começaram a seguir as regras de vampiros e isso começou a fazer a realidade taxar eles como vampiros. Eu sei, eu tenho conhecimento disso. Normalmente eu não sou uma fã expert, eu também não sou uma fã casual. Eu não tenho essa noção. Mas mesmo assim eu senti muita falta de algo a mais. É isso. Eu achei muito básicos. É um inimigo que dá muito dano e pronto, acabou. A Alveira cura, o Zéfiro dá um pouquinho a menos de dano que o Raziel, bem menos na verdade. O Velizar dá um pouquinho mais de dano que o Zéfiro e o Raziel dá dano do caralho. Então simplesmente isso, não tem uma mecânica de conhecimento ou sangue interessante ou de intenção neles. Na verdade, eles não tinham uma mecânica de intenção. O próprio Raziel ele tinha a fase de conhecimento e a fase de sangue, mas eles não tinham uma mecânica de intenção em si, né? Seria legal se tivesse poderes de intenção como os personagens, como os players. E algo. Aí eu não vou falar que é culpa do Cellbit, isso que eu vou falar agora especificamente, mas algo que seria um pouquinho sabor pros vampiros, mas eu acho que nem teria dado muito certo, é os vampiros entrarem em morrendo, porque eles não são criaturas. É algo que o próprio Cellbit falou no Revelando, que ele infelizmente acabou esquecendo que os vampiros entravam e morrendo, eles não morriam direto. Mas eu também acho que não teria muita diferença eles entrarem morrendo nesse combate especificamente, porque eles só tinham um healer, que era a Alvira. A não ser que eles levantassem de morrendo sozinhos depois de um determinado período. Depois, tipo, 2 turnos, eles levantam do morrendo. Aí isso é interessante, porque eles se auto-levantam. Talvez o sangue regenerando eles, regenerando o corpo deles, algo do tipo. Isso é interessante. Porque senão dependeria da Alvira curar todo mundo ali. E a Alvira já está tendo que focar toda a cura dela no Raziel. Como que ela ia levantar o Zéfiro ou levantar o Velizar que tá lá no alto? Não tem conta, seria uma mecânica quase que inútil. Porque eles entraram morrendo, mas o Jastro bota a Alvira morrendo. No turno da Maria, a Maria vai lá e finaliza ela. Pronto, acabou. Então, tipo, não seria uma habilidade é algo interessante conceitualmente, pelo conceito deles não serem criaturas, eles seriam humanos extremamente complexo. É ali no limiar entre uma criatura e um humano. Isso conceitualmente é muito interessante e faz sentido, mas na prática eu não acho ter tentado muito. Seria algo a mais, além do nada que tivemos. Então realmente teria sido melhor do que o nada que tivemos, mas eu não acho que seria o que salvaria os vampiros pra mim. Então é isso, na minha opinião eu gostaria de muito inferiores a, por exemplo, a boss fight do Estrangeiro ou até do Amigo Imaginário. Mas o Amigo Imaginário era só um bicho que dava muito dano. Sim, ele dava muito dano, sim, era um dos grandes diferenciais dele. Também, ele não dá tanto dano assim para personagens mundanos ou de nexo muito baixo, como Vandellas. Ele dava muito dano sim, pra eles era muito dano. Mas ele também tinha outros mecânicos, ele tinha os tentáculos, eles tinham uma mecânica que eles se curava com o próprio medo deles. Não lembro o que acontecia agora, era alguma coisa que o sino tocava, aí os personagens faziam um teste de sanidade ou um teste de vontade, eu acho. Dependendo do valor, ele recuperava certos PVs. Então a gente tinha a habilidade de absorver a pessoa. Então, por mais que o Amigo Imaginário desse muito dano, fosse quase que um boss padrão de ordem, ele tinha um diferencial além dos vampiros. Tinha os tentáculos, tinha absorção, tinha várias outras coisas. Ele derretia a cara dos inimigos. E o próprio Estrangeiro, nossa, a boss fight do Estrangeiro é uma das melhores boss fights de ordem paranormal, desculpa. Mas eu achei um puzzle. Mas era um puzzle, mas era um diferencial. Não era só dá daninho, jogar dado, dá daninho, toma dano. Cura, dá dano. Não era só isso. Era uma boss fight intelectual. Os players tinham que. Tudo bem, o chat fudeu um pouco o Luiz, porque o Luiz focou muito nas ideias do chat. O chat não sabia o que tava falando. O chat tentou ajudar, mas não deu certo. Tudo bem, acontece. É um erro, acontece, pessoas erram, RPG acontece, RPG tem isso, pronto, acabou, vida que segue. Então, tipo, foi uma boss fight muito diferente. Eu gostaria de ter tido mais disso em Ordem Paranormal, e eu espero ter mais disso em Apocalipse.
Então por isso, eu considero o estrangeiro, até o próprio Kian, que era só dano, ele tinha um diferencial, tinha um sabor. Eu próprio não sei explicar, mas tipo, talvez os turnos a mais que o Kian tinha, você sentia que era um cara derrubando 9, 12 caras com facilidade, você ficava, puta que pariu, fudeu. O que a gente faz, cara? Se esse cara não tivesse com a cabeça fudida, não estivesse sendo fudido mentalmente pelo Joey e pela Karina, nossa, a gente tava fudido. E pior tá, meu, se o Kian não fosse tão mentalmente estável, que na minha opinião é um grande erro ele ser mentalmente estável, mas se ele não fosse mentalmente estável naquela luta, nós, os players, tinha morrido muita gente. Porque se ele focasse nos fraquinhos, sei lá, foca no Rubens, ele focou no Rubens uma hora, mas tipo, se focasse ativamente no Rubens e matasse o Rubens ativamente, ou o Dante também. O Dante tem todas as habilidades ali de. Ele tinha. Esqueci o ritual agora, mas o ritual de energia que criava os clones. Mas ele tinha todos aí. Mas era só o Kian ficar ali em cima, toma, uma hora ele cai. O Kian tinha 3 turnos, filho da puta. Se o Kian ficasse 3 turnos, em 2, 3 rodadas, ele já acabava. 2 rodadas, ele já acabava com todos os clones do Dante. Já acabava com todos os clones do Dante. O Dante. Eu vou criar mais clones. Ai, filho da puta. O Dante ia ficar sem PE. E o Dante não ia conseguir tancar o Kian se o Kian fosse pra cima diretamente. Talvez o Kian ia se fuder porque o Joe ia ficar atacando. Não, o Joe depende de qual período eu tô considerando. Se for antes do Arthur chegar, o Joe tava vivo ainda. Se for depois, o Joe tava morto. Mas independente. Se o Kian focasse em alguém especificamente, não ficasse transitando de inimigo pra inimigo, tinha morrido muita gente. A Karina tinha morrido por si só, provavelmente, porque ela ia tomar uns danos em sequência. O Dante só podia curar ela uma vez por rodada. O Damir estava caído, estava longe, fudido. E a Karina tava ali provocando. Se o Kian focasse 3 turnos na Karina, fudeu. É tipo o que aconteceu, ele focou um turno do Joey, já agarrou, fudeu ele, deixou ele quase morrendo. No segundo turno, na segunda rodada dele, vamos lá, passou uma rodada ele tem 3 turnos. Nos 3 turnos ele agarrou o Joey, enfiou a espada e fudeu o Joey pra caralho. Na segunda rodada, ele fudeu mais ainda e deixou morrendo e finalizou. Se ele fizesse isso com todos os personagens, o Joey tinha uns 90 de vida, se não me engano. Se ele fizesse isso com todos os personagens, mesmo o Dante tendo os negocinhos dele lá, nossa, tá todo mundo fudido. O buff do pessoal foi que era mentalmente estável. Um cara de 4.000 anos tinha a mentalidade de uma criança, tinha a mentalidade de bobear pior que a minha. Eu sou uma imbecil do caralho. É isso. Pra mim faltou tempero nos vampiros. A própria temática deles. A temática de vampiro é tão legal, é tão mais interessante. Vampiros em si, não os vampiros de ordem, mas a temática de vampiros é tão interessante. Pode trazer tantas coisas legais e foi tão mal utilizada, na minha opinião, foi tão desperdiçada. Eles tiveram uma imponência, tiveram um medo, criamos um terror em cima deles, mas faltou um pouco de foco neles. Mas os players escolheram fazer. Tudo bem, os players escolheram fazer essas coisas, mas o Savage colocou eles ali com os vilões de Hexatom, praticamente. Então, se eles vão ser praticamente os vilões de Hexatom, na opinião eles têm que ter mais imponência, mais presença e serem verdadeiramente temidos. Mas a gente tinha. Cara, eles eram só bicho que tá dano, era só esponja de dano, é só soco, é só focar em um deles e fodeu. O Down podia ter levado o Elizar, o Down podia ter levado a Alvira, o Down podia ter levado o Zeref. Se o Abelha fosse. Uma abelha, mas se a abelha fosse melhor no combate, ele tinha levado um vampiro ali. Fácil, porque esses vampiros são só dano. Não tem nada de legal neles. Infelizmente, porque eu amo todos os personagens. Os vampiros são muito interessantes. E o que eu gostaria de ter visto mais da Sabara, por exemplo. A Sabara parece ter um visual muito interessante, muito legal. Todos os personagens de Hexatom têm um visual muito legais. Os designs de Hexatom estão ótimos. Só que ter visto mais deles. Eu sei que o Celtic vai fazer mais coisa deles. Eles vão revelando que vai deixar esse núcleo pra outra coisa. Eu só espero que não seja só arquivos secretos. Eu estou assinando os arquivos secretos. São legais. Mas tem erro de digitação. Jambô, caralho. Por mais que tenha. Arquivos secretos são legais. Mas eu gostaria de algo além dos arquivos secretos para os vampiros. Eles são um núcleo tão interessante. A temática de vampiro é tão interessante para ser só esponja de dano e bicho que dá dano. É triste. Eu amo a Hexatom. A Hexatom, na minha opinião, a Hexatom fica atrás de muitas temporadas, mesmo sendo uma das melhores. Tem várias temporadas que bate diferentes, várias temporadas ser melhores, mas tem seus problemas. E esse, na minha opinião, é um dos grandes problemas de Hexatom: a falta de importância e de sabor nos vampiros.